Boa noite, irmãos. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Que as misericórdias do Senhor, elas se revelem a nós nessa noite. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 10 até o 12. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 10 a 12. É dito assim: foi essa a salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Querido Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Tu conheces, Senhor, todas as nossas debilidades. Tu conheces, Senhor, cada uma das nossas fraquezas. Tu sabes, ó Pai, cada um dos nossos desafios. Senhor, e pedimos a Ti, ó glorioso Espírito Santo, fala uma vez mais com o Teu povo. Abençoa o Teu povo com a Tua palavra. Nós somos necessitados, Senhor, de direção, de luz, de revelação do Senhor. Senhor, então nós pedimos a Ti, provê isso para nós por meio da Tua palavra. Mais ainda, Senhor, que o Teu Espírito Santo proveja a revelação do Teu Filho mesmo para dentro de nós. Que essa vida ressurreta do Teu Filho seja manifesta a nós por meio da Tua palavra. Senhor, nós confiamos somente em Ti, porque só Tu podes, Senhor. Só Tu és aquele que podes fazer isso em nosso meio. Senhor, e nós confiamos em Ti, porque esta obra é Tua, Senhor. Os que estão aqui, Senhor, são filhos Teus, são aqueles que Tu salvaste, são aqueles que Tu compraste, Senhor. Por isso nós pedimos uma vez mais, pastoreia as ovelhas do Teu rebanho. Pastoreia, Senhor, aqueles que são chamados à Tua obra. Pastoreia os Teus filhos, Senhor. Faça isso por meio da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa epístola de Pedro é uma epístola que muito provavelmente os irmãos já leram ela, é uma epístola bem curta, provavelmente os irmãos já leram umas 2 epístolas, já estudaram. E a intenção nossa aqui não é ensinar nada, mas é somente nós juntos vermos aqui algo que o Senhor, por meio do Espírito Santo, Ele quer nos mostrar aqui através desse glorioso, desse servo do Senhor, que foi o apóstolo Pedro. Somente algumas considerações para nós, antes de nós entrarmos no texto. Essa carta ela foi escrita mais ou menos, há algumas divergências, como boa parte dos livros, mas há um consenso que ela foi escrita em torno de 62 a 64 depois de Cristo, né? Um pouco antes ali então da destruição de Jerusalém feita por Nero, né? Que chegou e colocou fogo. E Pedro aqui, ele escreve, como ele mesmo diz aqui no capítulo 1, versículo 1, ele escreve aos eleitos peregrinos da dispersão, ou
como alguns dizem, né, da diáspora, né, o que foi talvez uma grande dispersão do povo de Deus, ocasionada pelas perseguições que sobrevieram sobre o povo de Deus. Então, a Igreja do Senhor, ela começa ali no Pentecostes, em Jerusalém, e ela vai se multiplicando e vai avançando para outras cidades, mas no início ali o centro ainda era Jerusalém, próximo ali. Então, esses irmãos, por conta de uma grande perseguição por parte do Império Romano, eles são obrigados a se dispersar ali pelaquela região da Ásia Menor. Então, esses lugares aqui que Pedro descreve, todos fazem parte dessa Ásia Menor, da Ásia Menor. Então, ele fala aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, alguns estudiosos chegam a dizer que a extensão dessa carta ela foi mais abrangente do que somente essas cidades. Isso é claro do ponto de vista momentâneo ali no ponto de vista específico de Pedro. É claro que nós sabemos que depois essa epístola ela chega a toda a igreja e ela chega, graças ao Senhor, a nós também. Mas talvez o objetivo principal de Pedro fosse escrever para aqueles irmãos ali, e talvez para todas as igrejas que estavam talvez no mundo conhecido ali, que fazia parte do Império Romano. E o tema, nós podemos talvez juntar as duas epístolas, mas aqui hoje nós vamos ver somente algumas coisas aqui, alguns versículos do capítulo 1 dessa primeira epístola, mas o tema principal, especialmente aqui dessa primeira epístola, é algo um pouco diversificado, mas nós vamos ver que os sofrimentos, e como nós lemos aqui, os sofrimentos de Cristo e os sofrimentos do seu povo, eles permeiam os assuntos que são tratados aqui por Pedro. Então, lá na frente nós vamos ver Pedro dizendo assim: irmãos, não estranhem a ardente provação, a ardente aflição que vem sobre nós, que vem sobre vós, como que se fosse algo estranho. Isso não é estranho, isso faz parte daqueles que seguem o servo sofredor. Aqueles que seguem o servo sofredor, os cristãos, os chamados de Cristo, assim como Paulo vai dizer, a vós foi dado não somente crer em Cristo, mas também padecer, sofrer por Ele. Então Pedro vai dizer, os sofrimentos que vêm sobre os filhos de Deus, eles não são coisa estranha. Então, o tema a respeito do sofrimento, ele permeia essa primeira epístola em especial. E a finalidade com que Pedro escreve, nós vamos ver isso na segunda epístola. Abra comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 em diante. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim me declarou. Mas procurei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembranças dessas coisas em toda ocasião. Agora aqui nessa segunda epístola ainda, no capítulo 3, versículo 1. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Então, se nós podemos resumir, a finalidade das duas epístolas é, como o próprio Pedro vai dizer, em ambas eu procuro despertar a vossa mente
a vossa mente sincera com lembranças. Queridos, na nossa caminhada, sobretudo nos nossos dias, nós estamos condicionados a um modo de vida extremamente acelerado. Os nossos pensamentos são muito acelerados. Muitos de nós temos dificuldades para dormir, porque às vezes passamos o dia todo exercitando a nossa mente com o trabalho, com atividades diárias, com o estudo, e muitos, quando deitam, parece que fica passando uma cena de resumo de tudo aquilo que às vezes aconteceu naquele dia, e alguns mais ansiosos ainda às vezes ficam na sua mente as coisas que são para fazer amanhã ou depois de amanhã. Nós vivemos uma época muito difícil, queridos. O nosso pensamento é extremamente acelerado, nossa vida é extremamente agitada. E quando nós temos uma mente agitada, acelerada, uma vida corrida, há uma tendência natural de nós esquecermos de muitas coisas. Por isso, essa epístola ela é tão especial para nós. Porque, irmãos, não precisa ser um expert. Qualquer um que olhe para esse tempo percebe de uma forma muito clara: o nosso Senhor está muito próximo. E quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, o inimigo das nossas almas quer nos ocupar com muitos afazeres dessa vida. Assim como ele fez com o povo de Israel que estava subjugado ali no Egito. O que Faraó disse? Aumente o trabalho deles. Eles recebiam a palha para queimar tijolos, agora eles vão lá para eles mesmos colher a palha e queimar os tijolos. Aumentem a carga. Para quê? Faraó disse assim: para que eles não se distraiam com essas mentiras que são ditas por Moisés. Então, nesse tempo em especial, irmãos, nós vermos isso que o Espírito Santo diz a nós aqui por meio de Pedro, é tão importante para nós. Lembranças. Irmãos, como nós precisamos lembrar. No texto anterior que nós lemos aqui no capítulo 1, ainda dessa segunda epístola, ele diz assim: ainda que vocês saibam dessas coisas, eu quero lembrar vocês. A questão, irmãos, não é se nós sabemos ou não. A questão é, o Espírito Santo, ele sempre quer nos lembrar, dia após dia. Ele quer trazer à nossa memória tudo aquilo que nosso Senhor fez por nós. Ele quer trazer à nossa memória quem nós éramos e quem nós somos hoje nele. Então, queridos, a questão não é se nós sabemos, muitos aqui sabem. A questão é, você tem lembrado? Isso está vivo na sua memória, está fresco. Essa é a finalidade de Pedro aqui. Eu procuro, como ele diz aqui, nas duas cartas, eu procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Então, a partir dessa finalidade da própria epístola, é que nós vamos ver aqui alguns textos. Tendo em mente que o Espírito Santo, ele quer sempre, dia após dia, porque ele nos conhece. Pedro aqui vai dizer: aquele que habita em nós é mais do que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo, ele teve todas as experiências na vida de Jesus, ele teve todas as experiências humanas. Por isso é que Hebreus vai dizer que ele agora pode socorrer aqueles que estão sendo salvos. Por que ele pode socorrer? Porque ele sabe exatamente tudo aquilo que nós enfrentamos. Ele sabe exatamente tudo que se passa em nossas mentes. Por isso o Espírito Santo quer fazer isso conosco. Quer nos lembrar às vezes coisas que você saiba. Talvez você saiba, mas isso não é fresco na sua memória.
Talvez você saiba, mas você não vive cada minuto da sua vida com base nisso. E é essa, então, a tarefa do Espírito Santo aqui, e que assim nós esperamos subjugar a Ele, para que Ele, então, traga à nossa memória tudo aquilo que Ele quer trazer. Irmãos, e dentro dessa perspectiva da finalidade da epístola, esse primeiro capítulo aqui voltando agora lá para a primeira epístola, esse capítulo 1, ele é extremamente glorioso. Porque Pedro ele vai começar trazendo à nossa memória o que o Senhor fez por nós. E mais na frente um pouco, ele vai colocar para nós qual seria a expectativa do Espírito Santo acerca dessas coisas que ele comunica a nós, que ele traz lembranças a nós. E só antes de entrar ainda, é bom que nós tenhamos um panorama geral aqui da epístola, né? Então, nesse primeiro capítulo, Pedro, ele começa falando dessa tão grande salvação que o Senhor Jesus alcançou por nós. E aí, mais para o final do capítulo 1, ele vai colocar para nós qual é a expectativa de resposta que o Espírito requer de nós, diante dessa revelação da salvação. Essa que anjos, eles desejavam ver de relance, é a palavra que está no original, como algo que está encoberto. Os anjos, por toda a eternidade, quiseram tirar o véu para ver essa tão grande salvação, que foi destinada a nós. Então, mais para o final do capítulo 1, ele vai dizer isso. Ele vai nos exortar à santidade, que é, então, a resposta esperada aqui para a revelação de quem nós somos e de tudo que nosso Senhor Jesus alcançou por nós. E aí é tão interessante, provavelmente nós não vamos ter tempo de ver isso. Mas para nosso estudo, para nossa meditação, é interessante que nós vejamos essa ascensão da revelação aqui em Pedro. Ele revela então tudo aquilo que nosso Senhor alcançou por nós, ele coloca qual é a expectativa, e se nós podemos resumir em uma expressão só, é uma exortação à santidade. Nós precisamos agora trilhar um caminho de santidade com base naquilo que o nosso Senhor Jesus conquistou por nós. Só que como é que Pedro vai, de forma prática, dizer para nós seguirmos em santidade? Ele vai dizer assim: sede santos em todo o vosso procedimento. Em toda a vida de vocês, em todos os relacionamentos que vocês tiverem, seja em que nível que for, seja com quem for, com cristãos ou não, sede santos em todo o vosso procedimento. Ele coloca isso de maneira geral. E aí depois, como que ele vai especificar isso? Ele vai começar dizendo, a partir do capítulo 2, servos, sejam obedientes aos seus senhores, não só ao bom, mas o mal também. Porque se vocês sofrem por conta disso, isso é louvor, isso é glória ao Senhor. E ele vai dizer, mulheres, sede submissas aos seus maridos. E aí ele vai colocar para cada um, então, esse sede santos em todo o vosso procedimento. Depois ele vai tratar a respeito dos sofrimentos, porque lembra, irmãos, ele está escrevendo aqui a princípio para irmãos que estavam fugindo de perseguições. Irmãos, muito provavelmente nós não temos noção do que os nossos irmãos, eles passaram. Nós hoje temos muito medo de Covid e devemos ter. Mas os nossos irmãos, muito provavelmente, eles viram filhos, esposas, maridos sendo mortos na sua frente, sendo queimados. Isso não é teatro, isso é literal. Famílias inteiras sendo arrastadas, sendo mortas. Então esses irmãos, eles estavam em um intenso sofrimento. Então, Pedro, então, ele vai exortar e ele vai encorajar esses irmãos. Então, depois do capítulo 3, capítulo 4, ele vai tratar sobre os sofrimentos naquele texto que nós dizemos, né? Como talvez
o ponto central ali desse assunto que ele vai tratar. Depois, então, depois dos capítulos, final do capítulo 4, né, ele ainda fala sobre essa questão do sofrimento. E no versículo 5, no capítulo 5 em diante, ele vai encerrar esse assunto e vai fazer algumas considerações finais e as despedidas. Só nesse ponto aqui, eu quero só ler com vocês aqui, capítulo 5, versículo 10, aqui dessa primeira epístola, só para nós termos uma noção dessa visão panorâmica aqui da carta. Capítulo 5, versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, lembra que ele está falando aqui para pessoas que estavam em intenso sofrimento. Então olha como que ele descreve Deus aqui para esses irmãos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chama à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele está dizendo para eles, assim, depois de vocês terem sofrido um pouco, ele mesmo, o próprio Jesus, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Aqui então, só para nós fecharmos essa visão panorâmica. Pedro então vai dizer, olha, o sofrimento nosso ele é momentâneo, assim como Paulo vai dizer também em 2 Coríntios, principalmente. Ele fala assim, olha, mas o Deus de toda graça, ele supre todos nós. Esse Deus de toda graça, em Cristo Jesus, ele nos chamou para a sua eterna glória, e depois de nós termos sofrido um pouco, ele vai falar, ele mesmo nos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Nós, cidadãos do Ocidente, nós temos grandes problemas com sofrimentos, irmãos. Nós somos muito acostumados a, quando sentimos uma dor de cabeça, a nos automedicar. Nós não suportamos sofrimentos, via de regra. Nós temos uma grande aversão a sofrimento. E de certa forma, na prática, às vezes nós associamos sempre, pode ser que algumas vezes isso seja verdade, mas às vezes nós começamos a associar sofrimentos com pecados, com desvios. Sim, desvios e pecados trazem como consequência natural sofrimentos, dores, mas nem sempre. Na verdade, para os filhos de Deus, como Pedro fala, os sofrimentos deveriam ser a regra, alívio deveria ser exceção. Irmãos, talvez, eu coloco isso com muito cuidado, mas talvez a obra do Senhor, ela tem dificuldade de avançar em nós por conta desse nosso medo do sofrimento. Irmãos, mas são nos sofrimentos onde a face do Senhor é revelada com mais e mais graça a nós. É no meio dos sofrimentos, irmãos, que nós vamos perceber de fato que Deus sustenta os seus. Quando tudo vai bem, queridos irmãos, nós confiamos em coisas, nós confiamos no seguro, nós confiamos na conta bancária, nós confiamos na saúde, nós confiamos em muitas coisas. Mas quando nós enfrentamos sofrimentos intensos, nós vamos então experimentar de fato o Deus de toda graça. Talvez quando tudo vai bem para nós, fica difícil nós experimentarmos esse Deus de toda graça. Não estou fazendo apologia ao sofrimento pelo sofrimento. Só estou dizendo que do ponto de vista bíblico, e é isso que Pedro vai dizer a nós, o sofrimento na vida de um cristão, o sofrimento segundo Cristo, é claro, Pedro também coloca isso de uma forma clara para nós. Mas o sofrimento segundo Cristo, sofrimentos que são produzidos pela soberana vontade de Deus, eles são para louvor e glória do Senhor, para a provação da fé, como ele vai dizer aqui. Então, queridos, essa foi só talvez uma visão panorâmica para nós entendermos um pouco e para nós nos situarmos. É claro que tem muitos detalhes, aqui foi uma visão bem panorâmica mesmo para nós vermos isso. Agora, queridos,
A questão é, de que forma o apóstolo, porque nós vimos, né, que a intenção dele aqui é escrever para pessoas que estavam em intenso sofrimento, fugindo de perseguição. Então a intenção dele é encorajar e exortar, tendo em vista aquela finalidade que nós colocamos, de trazer à nossa memória algumas lembranças. E aí a pergunta que nós devemos fazer, ao começar a ler esse capítulo, principalmente, é: de que forma o apóstolo Pedro, então, ele vai nos lembrar? De que forma ele vai avançar nessas lembranças, que algumas ele mesmo diz, talvez vocês até saibam, e muito provavelmente saibam mesmo. Mas de que forma, então, ele vai tratar de coisas que talvez nós saibamos, e de que forma que isso vai avançando em revelação para nós. Então eu gostaria que você abrisse aqui comigo no capítulo 1, versículo 3. Como nós já colocamos de uma forma panorâmica, a intenção dele no começo aqui é revelar tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus conquistou por nós. E o interessante, no texto que nós lemos, ele está basicamente no meio desse capítulo, que fala da glória dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus. Nós vimos no versículo 11. E é interessante que ele fala assim, os sofrimentos de Cristo e as glórias que sobreviriam, ou as glórias que seriam como a consequência dos sofrimentos de Jesus. Essa a estrutura do texto aqui. Esse texto, então, ele está no centro aqui, podemos assim dizer, desse capítulo 1. E antes ele coloca tudo que nosso Senhor Jesus conquistou por nós. E depois, como nós já falamos, a expectativa. Então vamos tentar colocar isso de uma forma mais clara aqui. Então no versículo 3, qual que é a lembrança que ele quer trazer para nós? Ele quer nos lembrar que nós somos regenerados. Você pode dizer, eu sei disso. Sim, provavelmente saiba. Mas como eu disse no início, a intenção do apóstolo aqui, a intenção do Espírito Santo por meio do apóstolo, é fazer com que essas coisas fiquem frescas na nossa cabeça. É fazer com que isso fique vivo o tempo todo dentro de nós. E ele fala assim, vocês foram regenerados, eu quero que vocês lembrem disso. Fomos regenerados. Mas regenerados para quê? Ele vai colocar aqui pelo menos 3 coisas. Entre os versículos 3 e 5. Nós somos regenerados, primeiro, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados também para uma herança que não perece, não se contamina e não se altera. E nós fomos regenerados para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, pelo menos 3 coisas aqui que tem a ver com essa regeneração que Pedro vai colocar. Como se o apóstolo Pedro dissesse para nós, lembrem, por mais que talvez vocês saibam, eu quero que isso fique vivo, quero que isso fique fresco na mente de vocês. Vocês foram regenerados, mas vocês não foram regenerados como um fim em si mesmo, como somente uma regeneração de alguém que estava morto e agora está vivo. Vocês foram regenerados para propósitos específicos. Vocês foram regenerados para uma viva esperança. Queridos irmãos, quando o Espírito Santo de Deus trouxe vida ao nosso espírito, porque nós estávamos mortos, ele trouxe vida a nós. Quando ele traz vida, quando ele gera dentro de nós a vida de Cristo, quando ele gera regeneração, nasce em nós, então, um princípio de vida. É implantado dentro de nós, por meio do Espírito Santo, essa viva esperança. E essa viva esperança, ela é baseada no quê? Pedro coloca aqui, ela é baseada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Queridos, se há alguma coisa que nós devemos ter em mente, trazer sempre a lembrança nas nossas mentes, é que nós fomos regenerados para uma viva esperança, segundo ou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por que isso é tão importante? Queridos irmãos, a nossa salvação, ela não é só uma salvação do Espírito, ela não é somente uma salvação da nossa alma,
ela é também a salvação do nosso corpo. A salvação que o Senhor Jesus conquistou por nós, a salvação que Ele proveu para nós, é uma salvação completa. Então, essa salvação passa pela ressurreição do nosso espírito que estava morto. Em um processo ao longo da nossa vida, a revivificação, a ressuscitação ou a ressurreição da nossa alma. E por fim, a ressurreição também do nosso corpo. Nós receberemos um corpo glorificado. Nós não sabemos muitos detalhes sobre isso, mas o fato é que 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer para nós, Paulo é tão enfático, ele fala assim, se os mortos não ressuscitam, é vã a vossa fé, e até hoje vocês estão nos seus pecados. Queridos irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus é o selo de Deus que dá testemunho para todo o universo, material e espiritual, de que o seu Filho, aquele homem, foi aprovado, que a sua obra foi aprovada, que a obra foi aceita, que o sacrifício foi aceito, o sacrifício foi completo. Porque se o Pai não ressuscita o Filho, Satanás e a morte, então, teriam direito sobre a vida do nosso Senhor Jesus, e eles poderiam então dizer que triunfaram sobre o nosso Senhor Jesus, mas não é assim. O Pai ressuscitou, e é assim que aparece em várias partes da Bíblia. O Pai ressuscita o Filho, e o Pai ressuscita o Filho para dar testemunho, e dizer para anjos, demônios, potestades, todos os seres espirituais, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E a obra dele foi perfeita. Ele é perfeito, a sua obra foi perfeita. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que depois de oferecer os sacrifícios, ele se assentou à destra do Pai. Por que o Filho se assenta à destra do Pai? Porque o Pai dá testemunho da perfeição do seu Filho e da sua obra, o ressuscita dentre os mortos, ele é assunto aos céus, e ele então é entronizado, é colocado no trono, do lado direito do Pai. Então, nós fomos regenerados para uma viva esperança, tendo em mente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Querido, se você sofre, se você tem medo de sofrimento, de dores intensas e até da morte, saiba que você foi regenerado para uma viva esperança e que a vida que agora habita em você é uma vida ressurreta, que a morte não pode segurar. O que ou quem nós temeremos, se habita dentro de nós essa vida ressurreta do nosso Senhor Jesus? Esse poder de vida indestrutível. O escritor aos Hebreus vai dizer que esse sumo sacerdote foi feito com o poder de vida indestrutível, o poder de vida em ressurreição. Então, nós somos regenerados para uma herança que não perece, não se contamina. E nós fomos regenerados também para a salvação preparada para se revelar no último tempo. E aqui nós já vamos entrando num ponto específico que Pedro trata. Porque ele fala aqui nessa salvação, o que ele fala, né? Nessa salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Ele continua então na sua exposição, ele fala assim, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por um pouco de tempo, né? Então, melhor dizendo, né? Ficou uma parte que sem colocar. Ele coloca esses 3 pontos e ele fala assim, nisso exultais. Nisso o quê? Nesses 3 pontos que ele coloca, nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança que não perece e para a salvação preparada para o último tempo. Ele fala assim, nisso, em todas essas coisas, exultais. Tem uma alegria acima de qualquer alegria circunstancial. Tenha uma exultação, exultem por conta disso. E ele fala assim, exultem, ainda que sejais necessariamente afligidos por um pouco de tempo. Então Paulo está falando, Pedro, estou confundindo toda hora. Então aqui,
Pedro ele vai dizer: exultem nessas coisas, nisso que está preparado para vocês, que vai se revelar no último tempo. Tenham a lembrança de vocês, tenham a mente de vocês fresca, e sempre nessas coisas, e nisso exultai. Ainda, ele fala assim, continuem exultando nisso, continuem lembrando e exultando nisso, nessas coisas, ainda que agora, momentaneamente, por um pouco de tempo, seja necessário que vocês sejam afligidos. Então Pedro aqui, ele está dizendo, falou, olha, tudo bem, eu sei que enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos duras aflições, mas saibam de uma coisa, tenham em mente essa viva esperança, viva, ainda que sofrendo, mas viva com alegria, viva exultando naquilo que está preparado para você. É isso que ele quer dizer aqui para nós. Agora o estranho é que ele vai dizer assim, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Por que Pedro coloca dessa forma, né? Qual a necessidade da aflição aqui, segundo o que Pedro coloca? Ele vai responder depois lá no versículo 7. Fala assim, ó, para que a aprovação da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele vai falar assim, essa aprovação, né? Ainda que seja como ouro aprovado com o fogo. Então ele vai colocar esse exemplo, né? De que o ouro ele é provado com o fogo, um intenso calor, talvez trazendo ali uma conotação de sofrimento, mas qual a finalidade e qual o resultado do fogo no ouro? Purificação. Após aquele trabalho purificador do fogo, o ouro ele fica mais puro, mais reluzente, sem manchas, sem impurezas. Esse é o trabalho que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então é por isso que ele vai falar que essa aflição, ela é necessária. Ainda, exultem nisso, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por um pouco de tempo. Então a necessidade da aflição é exatamente essa, ou das aflições segundo Cristo, claro, para que a aprovação da vossa fé redunde em louvor, glória e honra. No quê? Na revelação de Jesus Cristo. Porque o louvor, a glória e honra, elas têm em vista a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. Por isso é que essas coisas, elas redundam em louvor, glória e honra, é na revelação de Jesus Cristo. E ele vai dizer, depois a partir dos versículos 8 e 9, fala assim, esse Jesus, sem vê-lo agora, vocês o amam e vocês creem nele. Estou fazendo uma paráfrase aqui, né? Então ele fala assim, olha, sem tê-lo visto, vocês o amam e crendo nele, vocês exultam com alegria inexprimível e cheia de glória. E aqui nós vamos voltar, porque é isso que Pedro faz. Ele vai voltar e fazer um link com aquilo que ele falou lá no versículo 5, sobre a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então ele fala assim, sem ver Jesus, vocês o amam e vocês creem nele. Ele fala assim, e crendo, vocês exultam em alegria inexprimível e cheia de glória. Agora olha aqui, alcançando, em meio a esses sofrimentos, em meio ao amor a Cristo Jesus, em meio à fé nele, em meio à exultação, em meio a essas coisas, olha o que ele diz, alcançando, como que se o alcançar fosse um resultado dessas experiências, assim, alcançando o objetivo da vossa fé. E qual é esse objetivo da vossa fé? A salvação da vossa alma. E isso tem a ver com o que ele falou lá no início. Essa salvação da vossa alma é a salvação que está para ser revelada no último tempo. Por quê, queridos? Como nós já sabemos, o nosso espírito, por causa da obra da regeneração, nós estávamos mortos e recebemos vida. A salvação do nosso espírito, nós podemos dizer isso e podemos dizer com cuidado, mas essa é uma verdade. A salvação do nosso espírito é algo que o Espírito Santo já operou em nós. Isso já é uma realidade confirmada em nós. Agora, a salvação da nossa alma é um processo.
É um processo diário que o clímax, ou talvez aquilo de mais deslumbrante, ainda está por se revelar. Por quê, queridos? Porque o Espírito de Cristo, por isso que Pedro vai falar dessa forma, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo unido à vida humana de Jesus, aquela experiência que a Trindade nunca havia passado por toda a eternidade, a vida humana, nele mesmo, na própria Triunidade Santa, na pessoa do Filho. Então agora, aquela experiência que o Espírito Santo teve na vida humana de Jesus, ele então é chamado de o Espírito de Cristo, para então desenvolver essa tão grande salvação da nossa alma. Por isso é que ele vai dizer que essa tão grande salvação, o clímax dela, ou a sua revelação mais plena, ela ainda está por se revelar. Claro, queridos irmãos, nós somos regenerados e foi colocado em nós uma viva esperança. E nós caminhamos com base nessa viva esperança. Mas a completação da salvação da nossa alma, ele é um processo diário. Paulo vai dizer assim, em Romanos capítulo 8, se eu não estou enganado, no versículo 13, se eu não estou enganado. Ele vai falar assim que nós devemos mortificar a carne pelo Espírito Santo. Então a salvação da nossa alma, ela é um processo onde nós carregamos a nossa cruz e nós vamos dia após dia mortificando a nossa carne. Mas nem mesmo esse trabalho de mortificação, nem mesmo esse trabalho de cruz, da nossa cruz, ele é um trabalho nosso. Veja como Paulo coloca as coisas. Vocês devem mortificar as obras da carne pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que Pedro vai dizer quase que a mesma coisa. Ele vai dizer para nós esperarmos inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus. Então, a obra da salvação da nossa alma, ainda que seja necessário o trabalho da cruz, e ainda que seja necessário, como o próprio Senhor Jesus disse, que cada um deve tomar a sua cruz, mesmo esse trabalho, ele é operado pelo Espírito de Cristo que habita dentro de nós. Então ele continua aqui. Então ele vai dizer, a partir dos versículos 8 e 9, né? Alcançando, por meio dessas coisas, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, né? Porque foi essa salvação, porque nós começamos a ler o versículo 10, e o versículo 10 começou assim, foi essa salvação. Só que quando nós lemos, ficou um pouco sem nexo, sem ligação. Por quê? Qual era essa salvação quando nós lemos que Pedro estava se referindo? Agora fica mais claro para nós. Essa salvação é a salvação da vossa alma, e é a salvação para o qual nós somos regenerados, e fomos colocados nesse caminho, para que essa salvação, o ponto mais alto dela, seja revelado no último tempo. E é por isso que os sofrimentos são necessários, para que essa salvação seja operada. Para que essa tão grande salvação seja operada, é necessário o trabalho da cruz. Então, talvez agora o versículo 10 fique mais claro para nós. Então, ele vai dizer, foi essa salvação que os profetas, eles examinaram com cuidado, aqui é a expressão que vai colocar. E depois, mais na frente, ele vai dizer, e os anjos desejam também examinar, ver de relance, essa salvação. Queridos, e aqui eu quero me deter um pouco, talvez não dê tempo de nós avançarmos mais, mas eu gostaria de me deter aqui nesse ponto que nós propusemos aqui desde o início. Como nós vimos, essa tão grande salvação, essa salvação que os profetas profetizaram, e Pedro vai dizer, eles olhavam para isso, para o futuro, e eles falavam disso
com extrema alegria, e eles desejavam ver isso, eles desejavam examinar. E eles profetizaram sobre essa salvação que viria por meio de Jesus, mas eles não falavam aquilo para eles mesmos. Eles falaram aquilo em vosso favor. Quando os profetas eles predisseram sobre os sofrimentos do nosso Senhor Jesus e as glórias que sobreviriam a partir desse sofrimento, eu creio que aqueles profetas, eles ficavam em uma intensa alegria, em uma intensa exultação, que ele diz aqui. Eles desejavam examinar aquilo com cuidado, mas eles sabiam que aquilo não era para eles. Aquilo era para o futuro. Aquilo era destinado para eu e para você. Queridos, então nós devemos olhar para isso com muito cuidado. Nós devemos considerar todas essas coisas com muito cuidado. E aqui, a construção da frase é muito linda. Olha o que diz aqui no versículo 11. Fala assim: os profetas, eles indagavam qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Nós precisamos fazer uma pergunta: quais são as glórias que vão adiante, que são o resultado dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus? Nós podemos dizer, como nós já colocamos, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua entronização. Queridos, na obra do nosso Senhor Jesus, ele introduziu à humanidade algo que era impossível. O nosso Senhor Jesus, ele nos resgatou para o Pai. Ele introduziu nos céus, na presença de Deus, a humanidade. Ele introduziu eu e você. Quando ele, lembra o que ele diz? Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Quando ele é levantado naquela cruz, nós fomos inseridos na semelhança da sua morte, mas nós fomos inseridos também na semelhança da sua ressurreição. E com ele, lembra o que Paulo vai dizer? Ele fala assim: vocês habitam em regiões celestiais onde Cristo está. Lembra que ele vai dizer isso, Colossenses? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, não pense nas coisas dessa terra, pense nas coisas do alto, onde Cristo está. Porque a vossa vida está escondida. Queridos, a salvação que o Senhor Jesus conquistou por nós é algo extremamente elevado. Nós necessitamos considerar. Por isso é que o Espírito Santo aqui, por meio de Pedro, quer trazer lembranças a nós. Só havia uma forma de Deus inserir a humanidade na sua própria presença, a humanidade pecadora. Somente se Ele mesmo se fizesse como um de nós, e Ele mesmo pagasse, somente Ele cumprisse todas as exigências do seu padrão de santidade. Queridos, o padrão de santidade do nosso Senhor, ele é tão grande que ninguém poderia pagar pelo meu e pelo seu pecado. Somente o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Deus só se satisfaz com aquilo que é Ele próprio. Então, na pessoa do seu Filho, como nós falamos, a triunidade santa do nosso Senhor, ela nunca havia experimentado a humanidade. Mas para nos resgatar, para cumprir a obra da salvação em nós, o Deus de todo o universo, o Deus Criador, se encarna. O Deus de Deus, na pessoa do Filho, é encarnado. Ele vem aqui e ele sofre as piores angústias, os piores sofrimentos
que alguém poderia sofrer. Eu gostaria de encerrar só lendo aqui alguns textos de alguns profetas e salmistas que eles predisseram esse sofrimento do nosso Senhor Jesus. E de uma forma muito bela, de uma forma maravilhosa, tudo que eles predisseram cumpriu-se na vida do nosso Senhor Jesus. O tempo não vai permitir, mas gostaria somente de citar o Salmo 22, o Salmo do servo sofredor. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Davi escreve isso. Mas é claro que a revelação mais profunda não tinha nada a ver com Davi. Davi até pode ter experimentado um momento de sofrimento e ter realmente falado aquilo. Acredito que sim. Mas Davi não falou aquilo para ele mesmo. Aquilo era uma profecia a respeito do Rei dos Reis. Davi era rei de Israel, talvez o mais conhecido. Mas haveria de vir da linhagem dele um rei não temporal, não somente de uma nação como ele, mas o rei de todo o universo. E este rei, como que ele vem? E ali é descrito de uma forma linda, porque é um salmo de um rei sofredor, o Salmo 22. E o nosso Senhor Jesus, ele é de fato um rei, servo, sofredor. Ele veio, sofreu todas as afrontas, enfrentou a morte. E como nós já falamos em outras ocasiões, tudo que ele experimenta a nível de sofrimento e a nível de morte não tinha nada a ver com ele. A única explicação que nós vemos pela qual Deus se agrada de moer o seu próprio filho é o fato de que Deus não havia em nenhum lugar, em nenhuma pessoa desse universo, quem ele poderia imputar e julgar os meus e os seus pecados. Então, o nosso Pai nos ama, mas havia uma grande barreira para que nós fôssemos introduzidos à sua presença. E é somente em Cristo que isso se tornou possível. Porque o Pai nos ama, ele agradou moer, esmagar aquele que era o unigênito do Pai, aquele que nunca em sua boca, como o próprio Pedro vai dizer, nunca se achou engano na sua boca, aquele que dava somente prazeres ao seu Pai, o Pai agrada moê-lo, por amor a nós. Então, os sofrimentos do nosso Senhor Jesus, o tempo é curto, queridos, eu vou encerrar, mas que isso fique na nossa memória. As glórias do sofrimento do nosso Senhor Jesus. Não podemos enxergar isso com banalidade. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós uma profunda exortação. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Ele fala assim: quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele coloca isso, né? Ele fala assim, agora imaginem quanto mais severo deverá ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Né? A expressão no original é desprezou o Filho de Deus, ou não considerou, e profanou, ou considerou como profano, como comum, o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Em outra parte, esse mesmo escritor aos Hebreus vai dizer assim: tomem cuidado para que vocês não se privem da graça de Deus. Sabe, irmãos, o grande perigo nosso, o povo da nova aliança, é nós não considerarmos esta tão grande salvação. É isso também o que o escritor aos Hebreus vai dizer. É nós nos abstermos da graça de Deus. É nós rejeitarmos o perdão e os efeitos do perdão que foi concedido a nós. Então, que o Espírito Santo continue trazendo à nossa memória essas lembranças. Que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo
que habita em nós, Ele comunique essas coisas a nós, que Ele sempre traga na nossa lembrança. Se nós estivermos muito preocupados com esse mundo, se nós estivermos às vezes muito agitados, que o Espírito de Cristo traga a lembrança nas nossas mentes que nós fomos regenerados para uma viva esperança, segundo a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Querido Senhor, somos gratos a Ti. Senhor, nós nunca poderíamos olhar para Ti, nós nunca poderíamos estar na Tua presença. Nós somos impuros, nós não somos santos. Tu és santo, Senhor, Tu és puro. A Tua santidade é algo indescritível, Senhor. A Tua pureza é algo que nós não conseguimos nominar. O Teu próprio nome, Senhor, é indecifrável para nós. A Tua natureza, o Teu caráter, tudo que Tu representas. Senhor, mas muito obrigado pela obra que o Teu Filho fez por nós. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação que o Teu Filho conquistou por nós. Que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo, Ele continue revelando a nós, continue trazendo à nossa memória essas lembranças de tudo aquilo que Tu és, de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Ah, Senhor, que nós não venhamos considerar como comuns, como profanos, os Teus sofrimentos, o Teu sacrifício, o Teu sangue que foi derramado por nós. Senhor, mas que haja em nós um grande encorajamento, principalmente nesses últimos dias, para que nós venhamos considerar, e mais ainda, para que nós venhamos caminhar nessa terra, tendo em mente essa viva esperança para o qual o Senhor nos regenerou. Somos gratos a Ti, Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém.